vídeo de hoje, meninas, tudo bom? Eu vou mostrar para vocês a minha primeira aquarela. Esse foi o meu primeiro desenho aqui. E vai ser um estilo de vídeo diferente, porque eu já gravei. Apenas gravei o áudio para vocês ouvirem e irem acompanhando o processo do desenho. Gente, e o ângulo da câmera não ficou um dos melhores, porque do mesmo jeito que aqui tá uma gambiarra para vocês ficarem mais alto, para gravar na minha escrivaninha eu também fiz uma gambiarra. Aí o ângulo não ficou tão bom, mas da próxima vai melhorar. Para esse primeiro desenho, na aquarela, eu usei esse tipo de folha. Aqui está a lista de materiais que eu usei. Usei esses 8 itens aqui. Primeiro, papel, fita. Qual o nome dessa fita? Fita adesiva, tinta, pincéis, um copo para colocar água. E se preferir outro copo para colocar água para sujar o pincel. Um pano para tirar o excesso da água, só um pouquinho. E, opcional, canetas para dar acabamento, preta e branca. E também um secador de cabelo para ajudar no processo da secagem, porque demora um pouco demais para secar. Então, o secador faz uma grande diferença. Esses foram os materiais que eu usei para fazer o meu primeiro desenho em aquarela. E aproveitem agora todo o processo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu peguei as folhas, né? Eu decidi pegar uma folha e cortar ela em 4 partes, porque já que eu sou iniciante, eu não iria conseguir pensar em algo para fazer numa folha grande assim totalmente. E para aquarela precisa praticar muito, precisa de muita prática. Então, eu cortei em 4 partes e em uma folha eu já tenho 4 folhas para desenho. E vocês também, é opcional, vocês podem cortar no meio para ter apenas 2 folhas, podem cortar em mais partes para fazer desenhos pequenos e fica a gosto de cada um. Eu utilizei o estilete para cortar. Eu ia cortar com a tesoura, mas eu preferi um corte exato. Então eu peguei o estilete e fui cortando. Aí ficaram as 4 folhas. E agora você vai precisar da fita. Uma dica para vocês é que faça a fita perder a cola antes. Para depois, quando você for tirar a fita, ela não rasgue o papel. Então você cola assim na superfície e vai tirando. Você cola na superfície e vai tirando para a fita perder um pouco da cola. Eu volto depois para consertar essa fita com esse negocinho rosa, porque ninguém merece, né? Ter que fazer um desenho. Eu sabia que depois isso ia me atrapalhar, então eu tirei logo e coloquei uma fita normal. Agora, vocês vão precisar de 2 copos com água, um para mergulhar o pincel quando ele estiver limpo e o outro para sujar com o pincel sujo, um pano, por incrível que pareça esse pano está limpo, porque eu sujo muito ele de tinta, e pincéis. Pincéis específicos para aquarela ou vocês podem testar os pincéis normais. E secador de cabelo também para acelerar no processo da secagem, porque senão demora demais.
Essa é a tinta aquarela da Acrylex e ela foi, o preço dela eu mostrei quando eu comprei, tá lá no primeiro vídeo do canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem o valor dela, mas existe tintas de aquarela mais baratas, eu que preferi comprar essa mesmo. O pincel eu descartei, eu guardei lá, né, achando que eu não ia usar, mas depois eu preferi voltar com ele para utilizar ele, para vocês verem também se ele é bom ou se ele é ruim, né? Mais uma dica para vocês, é se colocar mais água, a tinta vai ficar mais clara. E quanto menos água, a tinta vai ficar mais escura. Então, como eu estava fazendo fundo aí, eu preferi então colocar mais água para ficar mais clarinho, para dar essa ideia de profundidade. Eu preferia ter colocado água na folha toda logo do que só mergulhando e pintando umas partes só. Meus pincéis não são tão fofos, mas isso não tá me impedindo de fazer aquarela. Pelo menos nesse primeiro desenho, pra mim foi tranquilo fazer com eles. Ó, nessa parte eu fui mesclando, né, misturando as cores, mas lá embaixo já estava secando, por isso que eu preferia ter molhado logo a folha toda. Porque assim não fica essa marca seca que depois dá pra ver, mas como o meu desenho eu faço montanhas, aí não fica perceptível. Mas eu preferia antes ter molhado logo a folha toda, depois eu testo dessa maneira. Agora eu sequei a primeira camada do desenho, vai no olho mesmo quando você vê que tá seco pra você e pra você poder fazer a outra camada. Eu preferi agora utilizar o meu pincel para fazer as montanhas, mas eu gostei do pincel que veio na paletinha e ele é usável sim, ele é muito fofo. O pano, gente, tá ali só para eu tirar o excesso da água ou limpar os pincéis, porque como é aquarela, pode abusar sim em colocar água na folha. Então não é para você mergulhar na água e depois limpar no pincel, não, pode pôr muita água mesmo no desenho. Então, agora eu comecei o processo das montanhas e fiz já com um pouco mais de tinta e menos água, para ficar um pouco mais escuro. Utilizei o secador agora, né, para secar a segunda camada. E mesmo vazando um pouco ali do lado, não tem problema, é só passar o pano, secar e pronto. Depois de seco, eu venho com a cor azul e vou colocando mais tinta e menos água. Assim vai ficar mais escuro e eu vou poder fazer a terceira camada para dar essa ideia de profundidade. Com certeza eu vou ver mais vídeos de aquarela para poder também trazer mais dicas para vocês, porque eu assistindo agora ao vídeo vejo sim alguns erros que eu não irei repetir, mas isso é em prática até achar uma técnica que eu goste e vocês também podem ir praticando até achar o modo que vocês se identificam. Agora eu coloco mais tinta e menos água para poder deixar a tinta mais escura e fazer essa quarta camada. Agora mais um processo de secagem
Aquarela é assim, é paciência, porque a gente tá lidando com água, né? E a gente não controla a água. Agora eu venho com o meu pincel pequenininho de detalhe para fazer uma lua. Eu sujo ele na tinta branca, mas vejo que não funciona, então eu pego um pincel maior e coloco uma gotinha de água na tinta branca para diluir, para ficar mais fácil de eu pegar com um pincel pequenininho. Eu apelo para tinta guache branca porque a minha lua ficou muito clarinha com a tinta de aquarela, então eu preferi passar a tinta guache por cima. Então eu vim com um pincel de detalhe e fui fazendo algumas árvores para poder dar mais vida ao meu desenho. Agora eu venho com um pincel pequeno de detalhe e vou dando batidinha neles para poder respingar no papel para parecer estrelas. Só que não adiantou muito e ficou muito estranho e respingou tinta azul também, né? Gente, não façam isso. Olha o tamanho do pincel, eu só fiz sujar o meu dedo. Então eu vim com essa escova velha que eu tenho, mas a escova não deu detalhe redondo de estrelinha, ela ficou parecendo uns risquinhos, então eu não preferi usar ela, já sei que não vou usar futuramente. Então eu volto com o pincel de detalhe e vou só fazendo manualmente mesmo, vou colocando uns pinguinhos, mas ficou também um redondinho um pouco grande. Eu venho apelando com a tinta da Acrylex branca para poder fazer uns pontinhos e só assim funcionou um pouco. E agora vem o milagre, que são essas canetas que são opcionais, né? Se vocês quiserem ou não comprar para poder fazer o acabamento. Eu utilizei a caneta branca para fazer alguns pontos de luz e eu preferi muito mais. E com a caneta preta eu fiz um decalque na lua, só para utilizar e saber se eu ia gostar ou não, mas eu também gostei bastante, apesar de ter entronchado um pouco a minha lua. Agora vocês tiram a fita muito devagar, eu tirei rápida e rasgou um pouquinho o meu desenho, mas nada de outro mundo. Eu coloquei depois um pouquinho de água e até disfarçou, parece que nem rasgou a folha. E eu fui tirando devagar as outras fitas para não acontecer o mesmo erro, né? Depois de tirar as fitas, eu peguei a caneta preta, coloquei a data que eu fiz o desenho e coloquei a minha mini assinatura, um I e um G de Isabelle Gonçalves. E assim ficou o desenho da minha primeira aquarela. Eu gostei bastante, poderia ter ficado pior. As árvores ficaram bonitinhas, teve essa ideia de profundidade, apesar de ter uns borrões. A folha vazou do outro lado, porque como é 150 gramas, e não tem problema isso, mas mesmo assim é para aquarela, mas o ideal é 200 gramas no mínimo, mas não vi problema nisso. Agora dá para ver de mais perto o meu desenho, como ficou essa ideia de profundidade, esse borrão azul, porque eu não esperei secar direito, né? Mas são erros que vamos aprendendo. Dá pra ver um pouquinho do azul que eu respinguei junto com o pincel e ficou assim o meu primeiro desenho em aquarela e é isto. Então, gente, esse foi o meu primeiro desenho em aquarela. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, aqui ou aqui, não sei. Me sigam no Instagram, também tenho o Pinterest e o TikTok. É isso, tchau! E deixem um like.